discutir. O Ortega também é uma pessoa super aberta, né, Ortega? Depois você deixa eu passo o e-mail do Ortega para vocês, coloco lá no... Você passa, André, eu acabei nem pondo aqui na apresentação, mas você cuida disso? Não, eu coloco no Moodle o link da sua dissertação e da tese, para quem quiser ler, e depois eu coloco, junto ali, eu coloco o e-mail, quem quiser entrar em contato. Depois, quando estiver presencialmente, né, a gente marca um café lá na física, na lanchonete da André, física. vou deixar minha tela compartilhada, tá? Tá ótimo. Isso. Boa. Ortega, antes de começar, deixa eu só perguntar, tá todo mundo bem, né? Ninguém tem problema nenhum de conexão? Só para lembrar um detalhe que assim, eu vou liberar hoje na hora do almoço as orientações para a produção do ensaio, tá? Então até a hora do almoço, bom, depois do almoço vocês vão ter isso. Ortega, de novo, muito obrigado. A apresentação, o espaço é seu, meu cara. André, então só umas considerações. Eu queria primeiro agradecer, como você mesmo disse, nós somos amigos aí desde a graduação, você é um cara muito querido, já escrevemos trabalhos juntos, pesquisamos em sala de aula juntos e até hoje tocamos discussões de uma forma apaixonada, e isso para mim é uma fonte eterna de gratidão, uma fonte eterna de alegria. E esse curso que você ministra, eu acho um curso estruturante, fundamental. Eu me lembro que quando eu fiz esse curso com o Cristiano, ao mesmo tempo eu fazia com o Zanetti Evolução dos Conceitos. Então eu estava estudando Kuhn por dois professores que eu considero geniais, né? E eu tive uma visão aprofundada ali. Eu li quase toda a obra do Kuhn. Desde então, eu comecei a me dedicar a ler quase toda a obra do Kuhn. Foi no curso, eu não sei até onde vocês foram, a gente fazia os 3 primeiros capítulos com o Cristiano, com o Zanetti, eu fiz 5 capítulos, mas esse livro é fantástico, A Estrutura das Revoluções Científicas, e chegando ao final dele, há revelações surpreendentes. Kuhn foi muito mal visto por esse livro, acusado de relativista, de não realista, subjetivista, idealista, todas as acusações, o que só enaltecem o Kuhn para mim, porque, afinal de contas, é um livro ousado, e eu peguei a palavra, uma das palavras centrais desse livro, a palavra paradigma, para nortear toda a apresentação de hoje, tá? A outra coisa que eu gostaria também de dizer é que qualquer um de vocês, por favor, se quiserem se manifestar a qualquer momento, é só liga o microfone e fala, Ortega, alguma coisa assim, por favor, tal, fiquem à vontade, falem comigo. Essa apresentação originalmente foi feita para ser apresentada ao vivo na forma de um espetáculo. E vocês vão ver aqui uma adaptação, porque ela precisa de muita interação. Eu preciso fazer testes com vocês, eu preciso ouvir a risada, os comentários. E essa vida digital poda muito dessas coisas. Então, se quem, por favor, puder ficar com o microfone já ligado, com o áudio ligado, isso facilita, torna mais interativa e dá mais calor humano para essa apresentação. Então, vou começar. A apresentação se chama Dialética do Olhar e do Ver. Experimentos paradigmáticos. Vamos fazer hoje uns experimentos paradigmáticos. E eu pretendo atuar como mágico e como cientista. Alguém sabe a diferença do mágico e do cientista? Alguém arrisca? Porque os meus alunos viram para mim e falam assim, ó, Ortega, não é uma contradição você ser mágico e cientista, né? Porque o mágico desafia as leis da física, vamos dizer assim, ele contradiz, e o cientista, pelo contrário, quer validá-las, né? Então, vamos lá, eu vou ler para vocês um aforisma. Aforisma é um pensamento curto, sintético e extremamente poderoso da obra de Nietzsche, está na obra Aurora, que é uma obra em que ele propõe os caminhos para a criação livre de uma nova moral. Uma vez que Deus está morto e a gente abandonou a moral cristã, diz Nietzsche, né? Nós somos livres para fazer valer nossos novos fundamentos e destinos da vida, porque tudo o que fizemos até agora é fruto da preguiça e da falta suficiente de investigação. Aí ele diz o seguinte, no aforisma número 6 de Aurora:
O que espanta na ciência é o contrário do que espanta na arte do prestidigitador. O prestidigitador é aquele que tem habilidades nos dedos, é o mágico, né? Então, a ciência, o que espanta na ciência é o oposto. De fato, o prestidigitador quer levar-nos a ver uma causalidade muito simples, onde, na realidade, uma causalidade muito complicada está em jogo. O mágico diz para você que tudo que você está vendo é o que existe. E é tudo muito simples. Olha, examine essas cartas, toque nesses materiais. É só isso que existe. Já mandaram uma pergunta aqui. Estava vendo uma exposição online sobre os primeiros brinquedos que incentivavam a abordagem da ciência na infância, e a maioria dos primeiros tinha relação com a mágica. Sem dúvida, cara, sem dúvida. A mágica é uma ferramenta que desafia muito o aluno e o estimula a questionar. Em breve falaremos disso. Bom, então o mágico diz que ele quer que você veja uma causalidade muito simples na aparência das coisas. Pelo contrário, a ciência nos obriga a abandonar a crença na causalidade simples, nos casos em que tudo parece extremamente simples e em que não passamos vítimas das aparências. As coisas mais simples são muito complicadas e não podemos espantar-nos suficientemente com elas. O mágico quer te prender na aparência. Fala, olha, o que você vê é tudo que existe. Mas o cientista fala, desconfie da aparência. Por trás dela, há uma série de relações que você não vê. E inclusive, que explicam por que a aparência é assim. Então, o mágico quer te prender na aparência para produzir a ilusão. Porque se você acreditar que tudo que você vê é simples e é como as coisas são, eu vou conseguir sabotar os nexos causais, os nexos explicativos e produzir o assombro, que é o intuito do mágico, assombrar você. Já o cientista fala, não, desconfie agora da aparência e vamos ver o que há por trás dela. E aí você vai explicar os fenômenos por relações que não estavam dadas antes. Como dizia o poeta, o céu azul que você vê não é céu, tampouco é azul. Então, vamos lá. Esse vídeo, essa animação, esse GIF que vocês estão vendo aí, é um vídeo lançado em 77 pela IBM, chamado Powers of Ten. É uma viagem muito linda, em que você tem um cara deitado num jardim. Primeiro você vai se afastando, vê o quarteirão onde ele está, vê o país onde ele está, o planeta, o sistema solar, até a galáxia. Então ele vai fazendo uma viagem do meso ao macro. E depois ele desce depois o que vocês estão vendo aí, ele desce da galáxia até o sistema solar, depois até o quarteirão onde ele está, até a mão dele, o glóbulo branco, até o átomo. A viagem vai depois da galáxia ao átomo, que são os níveis da realidade, né? E um grande amigo meu, que foi diretor do Museu Cosmo Caixa de Barcelona, me presenteou com um livro em que ele escreve o seguinte, a frase é dele, ó: uma galáxia é invisível porque é grande, um átomo é invisível porque é pequeno, o estouro de uma bolha de sabão porque é rápido, o crescimento de uma árvore porque é lento, o interior do corpo é invisível porque é opaco, o ar é invisível porque é transparente, e o bosque? Ora, o bosque é invisível simplesmente porque é complexo. Nessa frase, ele nos mostra os níveis de invisibilidade, as coisas que a gente vê, dos habitantes de uma gota d'água aos habitantes de uma galáxia, as coisas que a gente não vê, né? Só que essa frase nos leva a entender a invisibilidade das coisas, ou o que há por trás da aparência, como uma propriedade dos objetos. E quando a gente estuda paradigma em Kuhn, eu gostaria de mostrar que a invisibilidade não é uma propriedade dos objetos. Ela vai além. Curti aqui, hein? A galera falou, arrepiei com a frase do Wagensberg. Então, assim, a invisibilidade não é uma propriedade que está nas coisas, mas está na nossa relação com elas. E o paradigma mostra muito isso. E eu convido vocês, então, a mergulharem nessa relação e entenderem as dimensões dessa invisibilidade. E para isso, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é esse quadro surrealista. Esse é um quadro chamado O Falso Espelho. Olha que nome curioso, pintado por um surrealista francês. Para quem não sabe, surrealismo é um movimento artístico de vanguarda do início do século XX, que se inspirou muito
nas revoluções que houve no pensamento no século XX, entre eles a psicanálise, por exemplo, e ele pintava sonhos, pinta o absurdo, transgride as regras do real. E nesse desenho você tem o olho humano, no qual está refletido um céu, né? Então, assim, parece que o olho humano é capaz de ver tudo. A maior coisa que você já viu na sua vida é um céu. É a maior entidade que você já viu. E o olho é capaz de ver coisas gigantescas, né? No entanto, há sempre um ruído, há sempre um ponto cego. A pupila está representada aí como um ponto negro, que não é por onde entra a luz no nosso olho, mas é uma parte do céu que eu não consigo ver nunca, né? Então, esse quadro, O Falso Espelho, é que mostra que nem tudo que é reproduzido por nós é a verdade, né? E aí, quando a gente discute isso, eu queria trazer a dimensão, que está no pensamento vigotskiano, né, que é a construção social do olho. O seu olho tem uma história, não só uma história biológica, que define os limites do que você pode ver, que define os limites da luz que você capta, mas ele também tem uma história social. Ele tem paradigmas que o estruturam para você ver certas coisas, né? E hoje vamos trabalhar essas dimensões do olho humano. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer com vocês, olha, eu preciso fazer um experimento e eu gostaria de que vocês ligassem os microfones para eu pelo menos ouvir as reações de vocês. Eu vou perturbar teu olho. Eu vou agir biologicamente nos seus estímulos visuais para fazer com que vocês tenham alterações visuais. Olha, o que eu vou fazer agora não é uma hipnose. Eu vou pedir que vocês olhem fixamente para a tela durante 10 segundos. Fiquem olhando por 10 segundos. Eu vou hiperestimular a visão de vocês. Tá com muito ruído. Deixa o ruído rolar. Deixa o ruído rolar. Fiquem olhando atentamente. Olhem atentamente a questão do ruído. 10, 9, 8, 7, 6. Não pisquem. Não olhem para nenhum lugar. Só olhem para a tela. 5, 4, 3, 2, 1. Olha para o teclado. Olha para a parede. E aí? Comentem. Volta tudo Fecha o microfone. Tá tudo girando. Tudo girando? Que bom, Amanda, você curtiu? Olha atentamente por mais 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Olha para o teclado. E aí, rolou? Rolou. Renteria, vou pedir agora que você tenha o microfone para ele conectem. Beleza? Galera, o que aconteceu agora é que, conhecendo um pouco como funcionam os estímulos visuais, eu submeti vocês a um excesso de estímulos e alterei a realidade, alterando a forma como você a percebe. Certo? Vamos dar esse fenômeno tem que ver com o estresse retinal. É um fenômeno só de ordem biológica, mas eu quero conduzir vocês a outros níveis de complexidade. Eu vou do olho como um simples órgão nervoso até a relação do olho com o cérebro, nosso processamento cognitivo, e até o olho entendido como uma construção social. Então, vamos fazer um outro experimento. Esse daqui é chamado de percepção multistável, ou ambiguidade. Vocês estão vendo aí uma mulher girando, não dá para saber se ela está girando para a direita ou para a esquerda. Uns dizem que ela está girando em sentido horário, outros dizem que está girando em sentido anti-horário. Mas, se vocês ficarem observando, tentem imaginá-la girando no outro sentido que vocês estão vendo. É um esforço, mas ela vai girar no sentido que vocês quiserem.
Para ajudar vocês, eu vou dar uma imagem forte, que vai induzir, ela vai reconfigurar a ideia de movimento. Ó, movimento anti-horário. E agora olhem para a mulher, ela está em movimento anti-horário. Vou pôr agora uma outra mulher em horário. Olha para a mulher da esquerda e olha para a figura. Agora olha para a mulher da direita e olha para a figura. A figura central, que não tem referências, ela vai girar dependendo da figura para a qual você olhar. Estão sentindo isso? Comentem. Olha que louco. Você... Diga, quem está falando? Não, nada, só que agora eu vi com... Olha um pouco para a imagem da direita e olha para a mulher. Depois olha um pouco para a imagem da esquerda e olha para a mulher. E a figura central muda o giro dela, cara, de acordo com a figura dominante para a qual você olhar. Você está reconfigurando a forma de ver. O objeto central, ele está aí com a mesma animação. Você que controla isso. É uma ilusão muito poderosa que, quando você não tem referência suficiente, você reconfigura o que você vê, né? Então, esse já é um nível que já está não só na percepção visual apenas do olho como um órgão nervoso, mas também está na forma como eu processo as referências e o contexto da imagem. Está no meu processamento cognitivo. Vamos mais adiante, olha. Vou agora fazer uma mágica para vocês, vai acontecer com todo mundo, mas eu tenho aí 6 cartas, gostaria que você pensasse numa delas, a que você quiser. Pensa, concentre-se e guarda essa quarta na cabeça. Prontos? Olha, eu vou remover uma carta. E agora eu retirei a carta em que você pensou. Comentem. Eu acho que todas foram trocadas. Animal. Se você acha que todas... Ó, tem gente falando, como assim? Essa eu não conheço. De fato, quem comentou, quem falou agora, que todas foram trocadas? Fui eu. Qual é o seu nome? Eu não É tô vendo. Matias. Matias, de fato, meu, se você comparar as cartas do início, ó, Rei de Copas e Valete de Paus, pega as duas primeiras. Eles não aparecem aqui. Mas como elas são muito parecidas, eu não percebo a mudança que houve entre o primeiro grupo de cartas e o segundo grupo de cartas. Esse fenômeno é chamado cegueira para mudança. Você não consegue processar todas as informações, você guarda uma imagem de conjunto. E como você só se concentrou na sua carta, ela não vai aparecer agora no segundo conjunto. Mas como o segundo conjunto parece o primeiro, né, você fica intrigado. Sacou como funciona? Isso chama cegueira para mudança. Tem que ver também com a relação como a gente percebe os detalhes num todo. Né? Tudo isso está ligado às formas como o nosso cérebro evoluiu para lidar com a quantidade de informações da nossa interação com o mundo. Né? Você pode reproduzir essa mágica em casa, pega um grupo de 6 cartas muito parecido e um outro grupo ligeiramente parecido. A escolha tem que ser muito criteriosa. E aí, queridos, deixa o segundo grupo no seu colo, fala para as pessoas olharem para o primeiro grupo, põe ele embaixo da mesa e pega o segundo. E aí faz um segundo grupo com 6 cartas, tira uma carta qualquer e aí mostra para a pessoa, olha, a sua não está mais aqui. Funciona, que é uma beleza, hein? Vamos para o próximo. O próximo efeito lida... O próximo, bem da hora, quantas vezes explicar piada, legal. O próximo efeito, ele lida com o que a gente chama o fenômeno da cegueira de atenção. Ele é um fenômeno do nosso processamento cognitivo, da forma como nós, humanos, guardamos informações e nos concentramos em determinados aspectos do mundo. Se vocês seguirem todas as instruções, vocês vão ser vítimas da ilusão e vão se divertir muito. Então, a ideia é a seguinte, quando você foca a atenção numa coisa, você pode sofrer o fenômeno da cegueira de atenção, e daqui a pouco a gente comenta o que ele é. A ideia é o seguinte, prestem atenção nesse time que está...
vestido de branco, tá bom? O time vestido de branco. Eles vão jogar bolas um para o outro. E toda vez que eu jogar a bola, você conta 1, 2, 3. Toda vez que houver um passe de bola dos brancos, você conta. Conta em silêncio e ao final eu vou perguntar quantos passes houve. Eu espero que o vídeo rode legal. Será que... Vamos ver como é que funciona. Vamos ver como é que o vídeo está rodando? This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Então, ó, eu vou contar. Ó, passou 1, 2, 3. Vocês estão vendo o vídeo legal? Eu preciso saber disso. Eu vou botar de novo ele. Ele Então, tá um passei... pouquinho engasgado. É, ele tá travando. Eu acho muito difícil Sério? contar os passes, porque ele tá com Tá travando, né? o FPS tá muito baixo. Bom, eu vou deixar... Eu não sei, talvez eu compartilhar o link do YouTube, e aí vocês assistiriam, mas aí a gente perde um pouco da interação. Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar o vídeo rodar, eu apenas vou comentar, depois vocês assistem. Se vocês digitarem Awareness Test no YouTube, vocês vão poder assistir ao vídeo, né? Numa boa. A gente pode assistir agora. Então, digita todo mundo Awareness Test, e quando aquele em que aparecer essa imagem aí, assistam. Ô, professor, Diga. dá pra fazer o teste, porque eu acho que um pouco do FPS baixo pode depender da internet, principalmente quem tá enviando. Dá pra fazer o teste se alguém quiser compartilhar o vídeo, pra todo mundo ver ao mesmo tempo. Dá para rolar? Para isso eu tenho que interromper o meu compartilhamento? Eu não sei se dá para as duas pessoas compartilharem ao mesmo tempo. O André compartilhou aqui. Ô Zé, eu acho que é melhor a gente assiste no link, assiste uma vez primeiro, conta, depois a gente vê quantos que o pessoal contou. Então a galera assiste agora. Boa. A hora que terminar, vocês travam, não falam nada, tá? Aí a gente vem aqui para vocês contarem. Vamos lá, vai. Tem 2 minutinhos? 2 minutinhos, é coisa rápida. André, já Eu são coloquei 10 aqui e no meia. chat de texto. Tá, tranquilo. A gente vai até... A gente tem até meio-dia o teto, Ótimo. Ortega. Pronto. Curtiram? Sim. Eu tinha visto um You parecido. see the moon walking bear. É louco que se você se concentra na atividade de contar dedicadamente, né? E ele pede para você prestar atenção nos brancos. Tudo isso faz com que você apague a informação visual do resto, cara. E aí passa um cara vestido de urso, dançando que nem o Michael Jackson, e você perdeu essa informação. Apesar de estar olhando, foi feito um experimento de pôr óculos para ver onde as pupilas olham. A tua pupila até olhou para o urso passando, mas como você estava preocupado em contar os brancos, teu cérebro foi apagando essa informação e você não lembra dela. É muito louco isso. Por isso que quando estudos disso, né? Os mágicos usam muito esse efeito, chamar a atenção para um aspecto, para que você perca informação de outros aspectos. Quando você, por exemplo, vai olhar um WhatsApp em sala de aula, ou está ouvindo uma música, sua mãe fala com você, ou está jogando e alguém fala com você, você simplesmente, a pessoa terminou de falar, você fala o quê? Você não consegue processar, né? Dá até fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente fica pulando entre elas e vai produzindo ruídos de cada uma delas. Olha aqui, ó, faziam ser trocadas. É verdade. Se você não se fixar no ato de contar a dos brancos, é fato, você vai ver o urso. Então, eu vou continuar, tá, pessoal? Então, esse é o fenômeno da cegueira de atenção. E tudo isso coloca para a gente um problema, que é
O nosso órgão visual, o nosso processamento cerebral, eles têm uma matriz que a gente fala filogenética e ontogenética, usando termos de Vygotsky, que é o que a gente herda da nossa longa história biológica nesse planeta. A gente tem olhos que veem determinadas faixas de luz, o nosso olho tem uma taxa de processamento, a nossa atenção foca em determinadas coisas. Tudo isso faz de nós seres capazes de representar o mundo em algum nível. Mas há um outro problema que eu queria levantar para você, que é um problema de natureza ontológica, né? Que toda vez que eu falo da representação do mundo, eu tenho de entender que eu faço parte dessa representação, né? E aí eu trouxe esse quadro do mesmo autor surrealista, René Magritte. O quadro se chama La Condition Humaine, a condição humana. O outro se chamava Le Faux Miroir, o falso espelho. Esse é da década de 30. E aqui ele mostra um quadro de um cavalete de um pintor, no qual existe uma tela, e essa tela reproduz o cenário do mundo que está atrás dela, né? Ele está pintando uma paisagem marítima. E o quadro brinca com o seguinte aspecto: tudo me mostra, tudo me leva a crer que há uma continuidade entre o mundo representado e o mundo real. Tanto que ele coloca o quadro de tal maneira que a linha do horizonte do mundo real e a linha do horizonte pintada estão na mesma linha, né? Elas dá uma sensação de continuidade, que você só percebe que não são a mesma coisa, porque a moldura da tela, né, a parte lateral da tela, aparece aqui, ó. Deixa eu pegar meu laser. Pera lá, cadê meu ponteiro laser, né? Cadê? Aqui, ó. Essa parte aqui da moldura me mostra que há uma ruptura entre o representado e o real. Mas eu tenho a nítida sensação de que eles são a mesma coisa, né? Eu olho para o mundo, eu represento o mundo, e a minha representação e o mundo são a mesma coisa. Bom, isso é falso, né? Vai dizer Magritte. E agora, aí, duas ironias tem esse quadro. Primeiro, exatamente a paisagem que está atrás da tela, eu não sei o que ela revela. Eu sei, será que tem uma ilha colocada aqui, o quadro não me mostra ela? Não dá para saber. Ou seja, a nossa representação, ao mesmo tempo que revela, ela encobre o mundo, né? E olha aqui, ó, essa bola preta de novo aparecendo no quadro dele, ela é um ponto cego. O ponto cego é algo que a gente não vê. E aí há sempre um ruído, né? Uma perda de informação. Outro aspecto irônico desse quadro é que tanto essa tela representada quanto esse mundo real representado aqui estão na tela do artista. Então, na verdade, é tudo uma grande representação da qual a gente não escapa, né? Então, esse é o problema ontológico que vai levar agora a gente a um terceiro e quarto nível de reflexão. A gente não vai mais falar apenas da ilusão do ponto de vista biológico, filogenético ou ontogenético, mas vai falar da ilusão do ponto de vista sociogenético e microgenético. Nas palavras de Vygotsky, é a construção social do seu olhar e a especificidade da tua história de vida, que vão conformar o mundo de um jeito para você ou de outro. Certo? Ou seja, a metáfora vygotskiana e também bakhtiniana, que são dois autores que eu estudo muito, mostram que nós somos linguagem. A linguagem media toda a nossa relação com o mundo. E essa mediação, ela depende das atividades humanas das quais você participa, depende das experiências e dos gêneros de enunciativos, das formas de falar socialmente estabilizadas, das quais você participou na vida. Cada forma de falar, cada gênero enunciativo, habilita você a ver o mundo de um jeito. E é nisso que a gente vai mergulhar agora. Por exemplo, quando eu converso com alguém que conhece muito, um DJ, música eletrônica, ou um amigo meu que toca jazz, ele me mostra várias músicas de jazz e eu vejo uma coisa só. Né? Mas ele tem um repertório, um refinamento do olhar, ele tem uma diversidade lexical e conceitual para representar e apreciar o mundo que eu não tenho, cara.
Então, ele olha para a mesma música que eu estou olhando e ele fala, puxa, isso é uma tech dance, um techno, um dubstep, e eu só identifico ali sons eletrônicos, né? Isso, então, diz que o nosso olhar pode ser muito aprimorado e refinado. Você fala assim, será mesmo essas pessoas que provam vinho, que elas estão falando a verdade, né? Elas sabem identificar um vinho? Olha, eu não sei, mas se você participa dessas atividades humanas, certamente sua língua tem um vocabulário maior para experienciar sabores, né? Então, isso é um princípio vital. Participe das atividades humanas, mergulhe nelas, embeba-se de linguagens, se você quer ter experiências mais complexas de mundo. Estão me acompanhando? Eu posso seguir? Já... Pode sim. Posso? Obrigado. Valeu, Cleiton. Valeu, Igor, Iago. Valeu, gente. Valeu, Ju. Que bom, você está gostando. Muito legal. Obrigado. Bom vocês falarem isso. Como eu disse, tudo isso foi feito para interações ao vivo, né? Fica muito difícil agora, sem ver o rosto de vocês, sem ouvir vocês, saber para onde eu estou indo. Outra coisa, aquilo que eu disse, não depende da ambiguidade do objeto, não depende apenas do objeto, né? A minha percepção do mundo. Esse objeto aí é um objeto ilusório, criado para que duas pessoas olhando para ele vejam coisas bem distintas. Quem está do lado esquerdo vê o 4, quem vê 4 pontas, quem está do lado direito vê 3 pontas, né? Eles estão vendo os objetos e os dois estão falando da verdade desse objeto. Então, a gente precisa entender que a nossa posição no mundo e a nossa relação com o mundo nos permite ter horizontes sociais muito distintos de apreciação do mundo, né? Eu gosto muito a forma como um trabalhador e um burguês veem o dinheiro que recebem é muito distinta. A forma como um escravo e um senhor feudal entendem o trabalho é muito distinta, né? Então, isso tá ligado às práticas sociais, à divisão social do trabalho, a minha posição na divisão social do trabalho e como ela me habilita, me dá um horizonte social bem distinto do outro, né? Não é só uma visão falsa. Eu não posso dizer que um está certo, o outro está errado apenas. E para falar um pouco mais disso, vamos ver o que os gnus têm a nos dizer. Puta, esse vídeo dos gnus acho que também não vai passar para vocês. Vamos ver como é que fica ele aqui. Tá travando um pouco, mas eu acho que por ser animação tá mais tranquilo de ver. Tem um gnu fala que esse coisa que eles estão vendo no rio é um jacaré. O outro contradiz e fala, jamais, é um tronco. Não, é um jacaré. Aí o primeiro gnu é um empiricista, e ele fala, não, é jacaré, eu juro, ó, jogo água nele, faz todos os testes possíveis, até sobe no jacaré, e o jacaré o devora. Ele tinha razão, era um jacaré. Aí o outro aprende, né? É um jacaré, cara. E o outro fala, não, é um tronco. E a história humana se repete, né? Então, ver como jacaré ou ver como tronco depende do quê, né? Bom, isso na história humana, esse é um prato cheio pro Kuhn, pro Feyerabend, para esses grandes pensadores, né? Na história humana, olhar para os objetos do mundo, né, e ver coisas distintas é a história, é a nossa tragédia também. Aqui você tem Kepler tentando comunicar cientificamente aos seus pares imersos nos paradigmas medieval, aristotélico, né? Ele fala, olha, a órbita de um planeta é elíptica. Aí o outro fala, órbita? Não faz sentido falar de órbita. Planeta, o que é um planeta? Elíptico, o que é isso? Então, você olhar para um ponto brilhante no céu e imediatamente você saber se aquilo é um planeta ou uma estrela, né? É uma habilidade conquistada ao longo de séculos da nossa espécie, né? Eu me lembro
antes de conhecer a astronomia, que para mim era indiferente. Eu não conseguia ver um planeta. E hoje eu sei distinguir um planeta quando eu olho para o céu, né? A palavra planeta, inclusive, vem do grego, quer dizer bêbado, né? E se você ficar longamente... Bom, eu fiz uma atividade até com os meus alunos, a gente está... Durante 10 anos eu fiquei observando a órbita, eu fiquei observando Saturno no céu, porque a gente ia para um passeio de campo, um estudo de meio, aliás, e também todas as noites, a gente ficava vendo a posição, a gente estava observando a constelação de Escorpião no céu, e Saturno, na última década, passou pela constelação de Escorpião, depois ele voltou um pouquinho e continuou indo, né, para longe dela. Então, os planetas eram pontos brilhantes que não se comportavam como as estrelas, eles ficavam andando entre as estrelas. E aí eles receberam o nome de errantes, de bêbados, porque eles iam para lá e para cá. E aí é uma coisa muito maluca. E eu acompanhei, na última década, um laço saturniano, que foi Saturno descendo a constelação de Escorpião, depois subindo em direção a ela e depois continuando sua descida. E isso eu sou um cara privilegiado por ter conseguido ver uma coisa dessas, né? E aí, por que eu consegui ver e antes eu não conseguia ver, né? O que mudou no meu olhar? Bom, vocês conhecem essa frase? Se a aparência das coisas coincidisse com a sua essência, não precisaríamos de ciência. Ora, se a essência e a aparência das coisas coincidissem, estava dada, a verdade estava dada para a gente. Mas elas não coincidem, a aparência não é igual à essência. André, vale um sonho de valsa aí, André, depois eu te passo para quem souber o autor da frase, não vale procurar no Google. Emicida, podia ser, velho, podia ser. Eu sei que o João Gordo tem uma parecida, o João Gordo do Ratos de Porão, ele fala, nada é como parece, você pode acreditar, pode ser que você veja uma dama a rotar. Era um punk, um hardcore dele da década de 90. Mas não é do João Gordo. Essa não é do João Gordo, essa é desse jovem aí, que está sem barba. Karnal, poderia ser do Karnal, mas essa é do jovem Marx. Se a aparência coincidisse com a essência, a ciência seria desnecessária. Ou não precisaríamos de ciência. Tá nos Brundice, se eu não me engano. Música de qualidade do velho Marx, exatamente. Então, continuemos. E quando a gente fala, né, de uma determinada forma da gente se relacionar com o universo, numa determinada época, a gente está falando justamente de uma construção paradigmática. Se esse paradigma for dominante, todo mundo que compartilhe dele vai ver o universo da mesma maneira. Mas quando você está numa região de crise da ciência, ou num momento de crise da ciência, eu digo momento porque a transição do século XIX para XX foi um momento de crise paradigmática. A transição do século XV para o XVI foi um momento de crise paradigmática. Mas, hoje a gente tem um momento paradigmático, mas tem regiões da ciência que estão em crise. Por exemplo, quando a gente estuda o limiar do universo. Os nossos modelos de universo têm vários finais, né? O universo continuará expandindo até rasgar-se, o universo está contraindo, o universo vai se estabilizar. E aí você tem visões distintas de universo, e paradigmas até que podem, ou são paradigmas tentando dar respostas diferentes, ou podem ser que surjam paradigmas diferentes, inclusive, que vão te dar mundos diferentes, né? E a melhor experiência do que é viver um paradigma é fazendo o que eu vou fazer agora com vocês. Eu agora vou fazer vocês sentirem um paradigma nas suas retinas, na pele. Vamos viver um paradigma rapidinho, em vez de simplesmente falar de exemplos históricos. Olha, vocês já devem ter tido a experiência de verem figuras nas nuvens, ou nas manchas, na mancha de óleo. Pois agora, o Clayton falou o quê aqui? Não, ele está rindo. O Cláudio, eu estou vendo um panda. Vocês estão vendo o quê aí? Olha, tem galera que já até falou que está vendo um casal dançando. Mas, ó, Clayton que falou que está vendo um panda. O panda é esse daqui, ó. Tem uma vez uma criança falou que aqui ela viu um dragão alado, voando para a esquerda,
aqui estão as asas do dragão, aqui está o olhinho dele, olha que legal. Um dinossauro? Eu não estou vendo um dinossauro. Olha, aqui um peixe, uma tartaruga, aqui um cachorro. Olha a cabeça de uma girafa. Eu vejo muito esse dragão. Pois bem, essa figura, ela foi feita para você ver um casal dançando. Se você ainda não viu o casal dançando, quem já viu, estou vendo um teste de Rorschach, muito boa, curti, muito senso de humor. Teste de Rorschach é ótimo, né? Deixa eu apagar aqui. Eu vou apagar tudo que a gente viu aqui. Quem está vendo o casal? Quem não está vendo o casal? Eu não vi. Eu não tô vendo nada. Foi nada. Eu também tive bastante Eu dificuldade não pra ver qualquer estou. coisa. Olha, Matheus também não. Dizendo que não está vendo o casal. Olha, para a galera que não está vendo o casal, eu vou agora produzir um experimento paradigmático. Eu vou dar contextos para vocês e pequenos indicativos para vocês reconfigurarem a realidade que estão vendo. Por exemplo, olha, eu vou colocar rostinho na cabeça do casal. Ops, eu vou dizer para você que a mulher está aqui, ó, vestida de branco, e aqui está o rosto dela. E o homem está aqui, vestido de preto, atrás dela. Eles estão dançando, cara. Já deu para ver, Ellen? Magnífico. A Nanda disse que ainda não. A Ellen disse sim. Para quem disse ainda não, eu vou dar mais um indicativo forte. Olha só o corpo da mulher, vocês têm que ver quase toda a figura, eles ocupam a imagem central. Já deu para ver, Josi? Ó, olha agora o boneco palito que eu pus aí. Deu para ver, mas é muita sacanagem. Ó, então agora eu vou fazer de um jeito que todo mundo vai ver. E depois, vocês nunca mais vão esquecer, porque eu vou criar um paradigma mental poderosíssimo. Olha isso que é para vocês verem, cara. Compara agora, ó. Agora eu vi. Compara agora. Eu vi. Animal, né? Agora olha como você olha para a mancha e imediatamente você vê o casal, cara. Olha o poder que a imagem mais forte e paradigmática nos trouxe. Imediatamente você vê. Perfeito? O que aconteceu agora é que se você tentar ver o panda, se você tentar ver o dragão, vai ser mais difícil, porque agora você está com um paradigma dominante. Olhando para essa imagem do casal, quando você olha para a mancha, a mancha é a primeira que você vê. Sacou? Perceberam? Bom, e quando você tem um paradigma, você começa a ver o universo de uma forma diferente, inclusive indo além do seu dado visual mais imediato. Por exemplo, esse cara do laboratório aqui está falando, olha, as estrelas que vocês estão vendo aqui, desse lado esquerdo, na verdade, elas estão do lado direito. Claro que isso é um efeito de lentes gravitacionais. Se você tem o paradigma das lentes gravitacionais e entende a curvatura da luz pela gravidade, você pode acreditar que as estrelas que estão daqui não estão aqui, estão lá. Né? Então, você supera o dado visual imediato. Você, pelo paradigma, supera a aparência das coisas, criando uma nova concepção de universo. Percebem? Galileu viveu profundamente essa experiência, porque Galileu é um senhor que transitou. Ele foi criado dentro da concepção aristotélica, mas ele transitou da concepção do paradigma aristotélico para um paradigma que ele mesmo criou, dada a atmosfera burguesa de incentivo à experimentação e a análise da natureza numa outra dimensão, né? Quem assistiu a peça de Bertolt Brecht? Quem assistiu a peça de Bertolt Brecht, Galileu, há um diálogo muito bonito dele com o assistente dele, em que ele fala assim, ele coloca o Andréa no centro da sala e com uma vela ele dá a volta ao redor de Andréa, né? Aí ele fala, o que você está vendo, Andréa?
Aí o Andréa fala, você está representando o Sol, e eu estou vendo que o Sol gira ao meu redor, e agora ele está numa posição em que ele não estava antes. Eu vejo que o Sol à noite não estava onde ele estava de manhã. Quer dizer que ele não pode estar parado, né? Depois ele gira a cadeira, ele põe a vela em cima de uma cadeira e gira o Andréa ao redor de si mesmo, e ele fala, e agora? Ele fala, eu também estou vendo a vela me mover, mas agora sou eu que estou me movendo, né? E ele fala, tá vendo? Então o que você vê, o que é que você vê? Você não vê nada, arregalar o olho não é ver. A gente precisa ver esse movimento para além dele, né? E aí, em um outro momento da peça, ele vai mostrar a luneta para os sábios, e o matemático que pega a luneta fala, ele diz assim, ele pede que os matemáticos olhem para as luas de Júpiter, para verem que nem tudo gira ao redor da Terra, mas existem luas, objetos girando ao redor de Júpiter, e aí ele fala, você não quer ver que essas impossíveis estrelas, através do telescópio, eles falam, mas esse telescópio é um objeto mágico, ele está enganando o meu olho. Não seria o caso de dizer que é duvidoso um telescópio no qual se vê algo que não poderia existir? Então, os sábios estão todos olhando e não acreditando no que vem, acham que o objeto é mágico, que ele distorce a realidade, porque não é para um objeto girar outro corpo celeste que não a Terra, né? Isso está na peça Galileu, de Bertolt Brecht, e Galileu, de fato, viveu isso, né? Em 1608 e 9, Galileu faz observações da Lua com o telescópio. E, na mesma época, ele troca correspondências com um outro astrônomo inglês chamado Thomas Harriot. E eles trocam ideia, cara. E ele fala para o Harriot, você está com a luneta aí? Eu tô. Né? Então, olha para a Lua e você vai ver isso aí. Ele manda um desenho para Harriot com buracos, velho, na Lua. Eu estou vendo montanhas. E o Harriot fala, não é possível, cara. O que você está vendo são manchas. Eu vou desenhar para você, essas manchas parecem, inclusive, as manchas do mármore, as manchas do alabastro. São essas pedras branco-acinzentadas, ou amarelo-acinzentadas, que tem manchas naturais e tal. Aí o Galileu fala, não, essas manchas mudam, cara. E depois de um ano de troca de correspondências, o Harriot, desesperado, fala, Galileu, eu vi, cara. Manda um WhatsApp para ele e fala, caraca, velho, você tinha razão, olha os buracos. Eu desenhei os meus buracos também, eu estou vendo buracos na Lua. E aí, olha, se você vê hoje em dia uma imagem de alta resolução aí, né, você fala, caramba, olha os buracos que eles viram. E olha como as sombras mudam, cara. Olha na parte sul da Lua, como as sombras mudam. Então, Galileu estava com um olho capaz de ver essas sombras, e Harriot não. Ele escreve no livro dele, O Mensageiro das Estrelas, comecemos falando da face lunar que está voltada para nós. Essas manchas, um pouco escuras e muito extensas, são visíveis por todos nós, tendo sido observadas em outras épocas. Certamente ninguém nunca observou antes de nós, pelo que, após cuidadosas e repetidas inspeções, deduzimos a opinião, temos por firme, de que a Lua e os demais corpos celestes não é de fato lisa, uniforme e de esfericidade exatíssima, como tem ensinado uma numerosa corte de filósofos. Pelo contrário, a Lua é desigual, rugosa, cheia de cavidades, proeminências, não diferente da própria face da Terra, que apresenta aqui e ali as cristas das montanhas, abismos e vales. Eis aqui as aparências das quais eu pude inferir essas coisas. E aí ele desenha. Então, galera, a pergunta é, por que Galileu conseguiu ver crateras? Se o outro também estava vendo pelo telescópio e ele estava vendo a Lua lisa, né? Se você hoje consegue, como diz o Clayton aí, Cláudio, se hoje você consegue ver crateras, é porque você tem em você linguagens para ver cratera. Olha, pagava os artistas para eles desenharem os seus santos e assim ela fazer propaganda dela mesma e propagar a fé cristã, da Virgem aparecendo sobre a Lua. Uma parte dos pintores, que eram amigos de Galileu, desenhou a Virgem de um jeito. A outra parte, que não era amiga de Galileu,
seguiu desenhando as virgens, a lua, né? Sob a virgem de outro jeito. A pergunta é, qual desses dois pintores era amigo de Galileu? O da esquerda, que é italiano, ou o da direita, que é espanhol? Qual deles é o amigo do Galileu? O da esquerda se chama Sigoli, e o da direita se chama Murilo. É o da esquerda, Bianca. Por quê, hein, Bianca? Elaine, você falou que é o da direita, é um amigo do Galileu, por quê? Bianca disse que é por causa dos buraquinhos na lua. Exatamente, mano. A lua da galera da esquerda tá cheia de buraquinho, cara. E Amanda, a galera da direita pintou uma lua lisa. De fato, esse pessoal aqui estudava com Galileu. Galileu dava aula de desenho geométrico para eles na universidade e, ao mesmo tempo, estudava pintura com eles. Essa galera aqui é uma galera espanhola. Os dois altamente cristãos e religiosos, mas essa galera aqui ainda não conhecia as ideias de Galileu. Então é a galera da esquerda que era amigo de Galileu. E a pergunta é, por que Galileu viu buracos na Lua? Galileu, galera, essa é a resposta. De fato, a Lua da esquerda tem mais buraquinhos. E essa é a resposta. Galileu convivia com esses pintores italianos e treinava com eles esse tipo de desenho. Pega uma vela, põe a vela em diversos pontos do cenário, pinta uma mulher com velas em diferentes posições. Como é que você pinta objetos geométricos iluminados em diversas posições, né? Como é que você pinta um tecido amassado? Esse cara que está aqui, ó, olha como ele desenhou a roupa desse padre, cara. Esse aí é um dos famosos pintores espanhóis chamado Zurbarán. Ele também domina esse Vermeer, um holandês. Toda essa galera estava imersa nesse movimento chamado chiaro-escuro, que é o movimento do contraste na pintura, né? O olhar de Galileu, então, galera, estava imerso de arte, dele. Isso deu a ele uma capacidade de ver além, tá bom? Eu estou chegando ao final da nossa discussão, deu 1 hora, e aqui eu vou só mostrar mais alguns slides, mas eu vou sintetizar tudo que nós vimos com a frase que eu acho mais brilhante desse senhor Kuhn, que é um dos meus filósofos prediletos. O homem pode, do que a sua experiência visual e conceitual prévia o preparou para ver. Então, eu não dependo só do objeto, mas eu dependo da construção do meu olho. E essa construção não é só biológica, ela é social. Vocês me entendem? Vocês me acompanham? É isso que Vygotsky chama de os planos genéticos do homem. O plano filogenético, a minha herança filogênica, o plano ontogenético, como eu me desenvolvo como um indivíduo mamífero que é capaz de ter visão binocular, que matura sexualmente lá pelos 14 anos de idade, perdão, consegue falar lá pelos 2 anos de idade, né? Como é que é a história de um indivíduo mamífero da espécie Homo sapiens, né? Eu tenho também um plano sociogenético que faz os jovens ficarem confinados, ou num baile funk carioca, né? Ou seja, a forma como a sociedade transforma e interfere na minha maturação sexual muda completamente. Isso chama a dimensão sociogenética. E a dimensão microgenética, tudo bem,
Dois irmãos gêmeos de uma favela carioca, estudando na mesma escola, na mesma família, podem ter desenvolvimentos muito distintos, porque eles têm histórias de vida muito distintas. Então, Vygotsky, mente na sua vida, né? Bakhtin também fala isso. E Kuhn está falando isso para a gente também, de certa maneira. Toda a galera que está aqui é da física, é? Em princípio, sim. Em princípio, sim. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo aqui. Eu sou da geofísica. Pêndulo simples. Ellen, beleza, Ellenzita. Fantástico. Alguém falou, um pêndulo simples. Claro, Iago, você é da física, certo? Você usou até o termo técnico, mano. Jade, pêndulo simples. Olha, há um trecho que está bem no final do Kuhn, né? Ele fala, olha, isso pode ser um pêndulo simples, mas também é uma simples pedra balançando no fio, ou uma criança num balanço no parque, né? Isso pode ser uma coisa balançando. Para eu chamar isso de... Fala. Eu acho que pode ser um Quem estava falando aí? Acho que pode ser um pêndulo oscilando com um raio, tipo um movimento circular uniforme. Girando. Agora, olha o que o Kuhn diz a respeito disso. Desde a antiguidade mais remota, a maioria das pessoas viu algum objeto pendurado, pesado, balançando-se no extremo de uma corda ou corrente do repouso. Para os aristotélicos, eles achavam que era um corpo pesado que estava tirado do seu lugar natural e buscava o seu lugar natural, né, era um movimento da sua própria natureza, indo de uma posição superior para uma posição mais baixa, até chegar ao estado de repouso natural. Então, um aristotélico, quando vê isso, acha que é um objeto buscando desajeitadamente o seu lugar natural. É um corpo que, balançando, estava caindo com dificuldade em busca do seu lugar natural. Galileu, por outra parte, ao observar o corpo, percebeu nele que ele lograva, né, que ele estava repetindo um mesmo movimento, uma e outra vez até o infinito. Galileu viu uma regularidade aí, ele viu uma oscilação. Um aristotélico viu uma queda no lugar natural. E a pergunta é, para você ver um pêndulo simples, newtoniano, um pêndulo simples pressupõe que você veja aí uma relação gravitacional em um período que se repetia. E ele pode até ter deduzido que esse período relacionava-se ao comprimento desse fio. Ou seja, um L curto dá um período rápido, um L longo dá um período longo. O período era proporcional ao comprimento do fio, ou à raiz do comprimento do fio. Ver isso é dar um passo além de simplesmente ver uma pedra balançando. Mas se você é um newtoniano e falou pêndulo simples, você está vendo uma atração gravitacional aí, a ação de uma força à distância e uma força uma resultante de força. Olha só, peso. Você está vendo matéria se atraindo, você está vendo campo gravitacional, você está vendo muitas outras coisas aí. Você está vendo mg seno de θ. Certo? Isso é como um Newton ver uma pedra balançando. Mas vamos extrapolar o exemplo de Kuhn? E se eu fosse um relativista? Eu estaria vendo o quê? Uma pedra sob a ação de uma força e escorregando na curvatura espaço-tempo? Ou ela estaria oscilando e interagindo com a curvatura espaço-tempo? Lembrando que Einstein não vê forças. Então, o que ele vê? Ele vê tensores. Tá bom, você não é mais um relativista, não é um newtoniano, você é um quântico. O que você vê?
nessa oscilação. Você não está vendo mais uma curvatura do espaço-tempo. Se você for um quântico, você está vendo o quê? Uma troca de gravitons? Você está vendo uma interação entre partículas e campos? O que um quântico diria de um pêndulo balançando? A quântica daria conta de um pêndulo? A relatividade daria conta de um pêndulo? A física clássica? Olha só que agora eu estou lidando com vários paradigmas dentro da ciência, hein? Paradigmas incomensuráveis. O mundo newtoniano não é o mesmo mundo que o mundo de Einstein. Você pode até fazer aproximações, mas eles estão falando de universos distintos. Num a massa é constante, no outro a massa varia. Num espaço-tempo são entidades absolutas, no outro espaço-tempo são entidades relativas. Então, quando a gente fala de paradigma, uma palavra que é importantíssima é incomensurabilidade. Em cada paradigma, um universo diferente. E eu termino aqui, gente querida, obrigado pela atenção de vocês, mostrando essa imagem. Cuidado, quando a gente falar de mundo, a gente não pode falar apenas de um mundo que é independente de nós. E quando a gente fala de nós, a gente não pode falar de nós acima ou despregados de um mundo. A gente está falando de uma unidade ontológica, uma unidade dialética, em que o meu ser, que representa o mundo, pertence ao mundo representado. E essa é a visão dialética aí proposta pelo artista e matemático Escher, Galeria Impressa. Eu estou dentro de uma galeria de arte cujos objetos artísticos incluem a galeria na qual eu estou. A parte central desse quadro, ele não conseguiu resolver matemática, um ponto cego, que ele não conseguiu resolver. E com isso, gente querida, abra vocês. Espero que vocês tenham curtido. E estou aqui para perguntas, interações. Vou sair da apresentação. Vou deixar essa imagem mais um pouquinho até a galera voltar. André, passo-lhe a palavra, meu caro. Boa, obrigado, viu, pela apresentação. Temos tempo de discussão, temos uns 20, 25 minutos para discutir. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer comentários, perguntas. Vamos lá, gente, pode... Aí. Valeu, Elaine. Ortega, muito obrigada pela sua aula. Eu fiquei sinceramente emocionada e estava sentindo falta de uma aula poética, assim, na minha quarentena. Elaine, obrigado. Quem me comoveu agora foi você. Obrigado por dizer isso. Eu fico muito feliz. Fico muito feliz. Obrigado mesmo por esse carinho. Então, vocês viram as dimensões que tem um paradigma? Viram como... Hoje a gente está num momento de discussão de terraplanistas, terraesferistas. A gente não pode simplesmente tratar um terraplanista como um cara que está errado, né? Pode estar agindo de má fé, mas ele também pode estar agindo a partir de outro paradigma. E aí, a gente precisa do diálogo para pôr esses paradigmas em conflito e em perspectiva, né? Alguns merecem ser chutados, tudo bem, eu concordo. Olha, a galera de casa também assistiu, mães, pais, que legal saber disso. Nossa, se pudesse ter interação, ia ser muito bacana, porque eu poderia levar outros efeitos para vocês em sala de aula, chamar vocês para vivenciarem ao vivo, e as outras pessoas vendo vocês vivenciando, é muito bacana quando isso acontece. Obrigado, Matheus. Que bom que você curtiu. Obrigado, Cláudio. Existe poesia na ciência. Bonito, hein? Ortega, eu queria pedir um conselho. Claro, Ellen. A gente tem que fazer um trabalho para essa matéria, né? Agora para o dia 25. Sim. E eu queria falar exatamente sobre paradigma, né? Eu queria linkar, de certa forma, o paradigma com a construção social política, né, que a gente tem. Então, eu queria fazer um link entre o progresso científico e o progresso, no caso,
que a gente vê no capitalismo, nessa forma de política que a gente tem. E eu gostaria que você me aconselhasse alguma obra para me guiar nesse trabalho. Isso é o seu pós-doc? Hein? Esse é o seu Não, pós-doc? Que sensacional. tem que ser uma coisa mais... Tem que ser uma coisa meio simples, assim. Olha, Ellen, você sabe um cara que eu adoro? Boris Hessen, escreveu um texto chamado As Origens Sociais... Ai, André, me ajuda aí, velho. As Origens Sociais do Pensamento Newtoniano. Ele começa a obra dele dizendo o seguinte: o pensamento de Newton nasce fundamentalmente para resolver os problemas da circulação de mercadorias. A burguesia, na época de Newton, em 1600, conseguia se locomover numa velocidade média pelas estradas medievais, todas esburacadas, com carros de boi, levando suas mercadorias por todo o território inglês, pantanoso como é. Ela consegue se locomover 9 quilômetros por dia. Isso seria, se você quer descer para Guarujá, você demoraria 10 dias, cara. Solucionar o projeto de movimentação burguês. A tese do assim. As origens sociais agora... Opa, será que alguém postou aqui? Leiton. Professora, grande parte da sua última fala ficou muito travada. Eu entendi pouca coisa. Ah, tá ótimo. Ainda bem que você falou isso. Eu estava aqui preocupado, achando que era a minha internet. Eu parei nos 9 quilômetros por dia. E ela tudo tem respostas a ordem de quilômetros por dia. Quer dizer que se você for para Guarujá, vai demorar 10 dias. Aí, cara, não dava para a burguesia empreender o seu projeto produtivo e comercial andando 9 quilômetros por dia. Então, toda a física newtoniana, segundo Boris Hessen, e para dar respostas às necessidades de conquista de mercado, de produção e de circulação das mercadorias. É o início do processo de globalização, podemos dizer assim, né? E Isaac Newton, Galileu e todos esses sujeitos estão dando respostas à origem do capitalismo. O que vem depois, não, senão uma mudança na base energética humana para você realizar trabalho em larga escala. Quando você estuda a palavra cavalo a vapor na física, certamente dá para a gente imaginar um burguês perguntando para um físico: escuta, essa máquina aí substitui quantos cavalos? Né? Então, todas essas questões, se você começar com o livro do Boris Hessen, As Origens Sociais dos Princípia, né, se eu não me engano, olha, quem me apresentou essa obra foi o professor Zanetti. Quando eu fazia, inclusive, o curso de evolução dos conceitos da física. Esse link, mas ela é basilar para você desenvolver o que você está querendo desenvolver. A relação entre desenvolvimento científico e política. Certo? O professor Zanetti aborda muitos desses temas naquele livreto que ele publicou, né, que agora virou um livro, vai virar um livro, A Evolução dos Conceitos da Física. Quem mais aborda isso? Quem mais aborda isso? Olha, eu tenho um livrinho muito bom. Eu não sei se vocês estão vendo aqui. Está vendo? De Arquimedes a Einstein. Esse é do Pierre Tullier. As faces ocultas da invenção científica. Ele tem capítulos
dedicados a analisar a relação da ideia científica com o seu contexto social, político, tá bom? Então, o que eu te recomendo? As Origens Sociais do Pensamento Newtoniano, do Boris Hessen, e talvez o livro de Evolução dos Conceitos do Zanetti, e de Arquimedes a Einstein, do Pierre Tullier. Perfeito. Tem muitos outros, viu? Muito obrigada. Deixa eu ver se o Boris Hessen, se você digitar no Google Boris Hessen, quer ver? Boris Hessen. As origens. Vamos ver o que ele me dá aqui. As raízes econômicas e sociais, tá aqui, dos princípios de Newton. Fantástico, achei. As raízes econômicas e sociais dos princípios de Newton. Tem para download, inclusive, vamos ver. Tem até um link do Edisciplinas. As raízes econômicas e sociais. Tem até um link do próprio Edisciplinas aqui, do livro. Tem, ó. Nossa, acabei de baixar o artigo aqui. Acabei de baixar. Tá aqui, ó. E é curtinho, né? Adorei. E tem artigos sobre ele. É um texto bem curtinho, e ele, pelo menos para analisar esse período, né, do Renascimento 1800, em que o paradigma newtoniano adquire complexidade, robustez fora do comum, ele é fenomenal. Já no século XIX, né, esse paradigma vai sendo colocado em questão. Mas no século XIX, é importante dizer, o Lord Kelvin, ele diz assim, olha, a ciência newtoniana, né, hoje nos deu elementos para responder a todas as questões da ciência, ainda com o eletromagnetismo de Maxwell, a gente resolveu todos os problemas e sabe explicar tudo. Só existem duas nuvens no horizonte da ciência que vão ser facilmente resolvidas e dissipadas. Uma delas é a história do éter. A outra é esse negócio aí da radiação do corpo negro. Bom, se vocês viram, ele estava completamente iludido, porque o éter viraria a relatividade, que abalou profundamente a visão de ciência newtoniana. E a radiação do corpo negro levaria para a quântica, que abalou profundamente a visão newtoniana de microcosmos, né? Então, para você ver, né, como esses paradigmas foram chacoalhados na virada do 19. E aí o Zanetti aponta outros textos aí para serem lidos se você quiser analisar esse período. Certo, queridos? Elaine, muito obrigado aí pela sua discussão. Obrigada. Boa, gente. Alguém mais questões? Comentários? Também, não precisa ser necessariamente uma pergunta. Os comentários são fundamentais. O que vocês mais gostaram, menos gostaram? O que eu menos gostei foi a bola preta no segundo quadro. Aquilo lá tá incomodando até agora. A bola preta é o ruído que o Magritte coloca nos quadros dele. A que tava no chão. É sempre um ponto cego, alguma coisa. Ah, que legal, cara. Muito bom dizer isso, Henrique. E os olhos sem cílios, né? do falso espelho de Magritte. Eu acho o Magritte um dos pintores que, para mim, ilustram melhor todas essas questões. Eu adoro usar os quadros dele nas minhas apresentações, porque eles explicam tudo para mim. Ele fala de paradigma, de ontologia, de representação, de modelos. É muito famoso um quadro de Magritte, que tem um cachimbo, e ele desenha o cachimbo, e embaixo ele escreve, isso não é um cachimbo, né? A traição das figuras, chama esse quadro. Pô, eu estou vendo um cachimbo, por que não é um cachimbo? Um dia, ao vivo, várias pessoas sempre perguntavam isso para Magritte, e ele falou, olha, você já tentou fumar aquele cachimbo? Então, não é um cachimbo.
Ah, eu não... Bianca ficou abalada com o Moonwalk. Muito bom, Bianca. Que bom que deu para vocês fazerem o Moonwalk. Tem um documentário no Netflix, não é bem um documentário, é um programa de um mágico, né? Chama Magic for Humans. E ele anda pela rua, assim, fazendo mágica com pessoas que ele encontra. E eu achei incrível, eu acho que ele é muito um cientista, assim. Porque ele estuda a Sim, reação das pessoas, ele estuda o foco das pessoas, ele tem que saber como trazer a atenção da pessoa para um lado. Isso é muito cientista para mim. é muito Por legal mais que mesmo. seja meio oposto, assim. Não, vocês continuam achando que mágico e cientista parecem o oposto? Para mim, eles são figuras extremamente complementares, porque eles estão no limite do problema ontológico da aparência e da essência, né? Os dois estão querendo ir além das aparências ou lidar com as aparências, explicar as aparências de alguma maneira. Tudo bem que o mágico, ele precisa que você fique apenas na aparência, porque é assim que ele vai gerar o papel dele, que é te produzir assombro. Mas o cientista também vai produzir assombro quando você descobre que as explicações por trás das aparências são tão fascinantes quanto a aparência. E aí o cientista te joga numa explicação que depois ele descobre que não é a verdade, né? O Popper vai mostrar muito isso pra gente. Quando você se questiona muito, tem uma frase do Schrödinger: o oposto de uma verdade é uma mentira, mas o oposto de uma verdade profunda é outra verdade profunda. Isso aí, galera. Mágicos e cientistas estão bem mais próximos agora. Legal, Elaine. Eu fiz um trabalho na escola sobre o falso espelho, e é incrível, a discussão foi bem parecida com a de agora. Meu professor de artes era o mesmo de filosofia. Fundamental. Fundamental. Eu acho que os professores tinham que poder ser muito bem remunerados para passarem a vida estudando e se formarem em outras áreas. Serem filósofos, artistas, músicos, mágicos, médicos, cientistas e tudo mais, né? Isso deveria ser um privilégio dos professores, que a nossa sociedade não assegura. Por isso ela está fadada a morrer. Perdão, desculpa, fui muito... Perdão, André, desculpa, extravasei agora. Tudo bem. Tem a frase do Arthur Clarke, são as 3 leis de Clarke. Essa que você citou, que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia, é a segunda lei de Clarke. Clarke é um escritor e engenheiro espacial. Ele é responsável por uma órbita estacionária chamada, inclusive, de órbita Clarke, e, ao mesmo tempo, escreveu livros de ficção científica, como 2001, Odisseia no Espaço, que, para mim, é uma obra brilhante. Ele escreveu 2001 e depois 3001, que a professora Maria Regina me emprestou para ler quando eu estava na graduação, e a obra me virou a cabeça, porque a obra é 1000 anos depois de 2001 que acontece. Um astronauta é encontrado congelado no espaço, e ele é descongelado, e ele fala, nossa, eu estou 1000 anos à frente, mas como é que vocês fazem hoje na sociedade? Aí os caras falam, olha, eu vou te dar aqui uma pendrive de cristal, aqui tem tudo o que você precisa saber. Aí ele fala, nossa, na minha época, nessa pendrive, a gente guardava, por exemplo, toda a obra de um autor. Aí ele fala, aí os caras se riem, mas nessa daí você pode guardar o autor. Quá. Vamos ver as 3 leis aqui. Quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está muito provavelmente errado. O único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um pouco mais além dele, adentrando o impossível. Ah, não, essa é a 3ª lei, né? Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Ah, Elaine, que bom, você tem uma veia artística poderosa. Eu fiz a minha vida inteira mágica, ciência, e estou muito feliz por isso. Acho que dá muito para ensinar. Eu gosto muito desse truque aqui. Se vocês estiverem me vendo,
Eu tenho aqui pedrinhas, pontinhas, estão vendo? Aqui, perdão, aqui, ó. Pontinhas. Amarelas e vermelhas. Perfeito? Vou misturá-las agora, produzindo um grau máximo de entropia. Olha a desordem em que eu pus o sistema. Agora é o seguinte, todos nós sabemos o trabalho fora do comum que é pegar bolinha por bolinha e separá-las, certo? E a gente sabe como dá trabalho reverter os processos entrópicos. Mas se as coisas se reorganizassem magicamente, somente um mágico poderia separar as bolinhas dessa maneira. Eu uso essa mágica para falar de entropia na escola. Ô, louco! Da hora. André, eu tenho um vídeo no YouTube em que eu falo desse encontro da mágica e ciência. Posso divulgar aqui para eles? Ah, por gentileza. É uma live que eu fiz no Instagram. E eu vou pôr o link para vocês. Se vocês puderem ir lá dar uma curtida e valorizar a página, eu vou agradecer muito. E lá eu ensino uma outra mágica que dá para fazer em sala de aula, que é uma mágica que eu uso em aulas de hidrostática. Eu vou passar o link aqui para vocês. Deixa eu só achá-lo rapidinho. Achei. Pronto. Vou passar o link. Se vocês puderem ir lá dar uma curtida no YouTube, eu agradeço demais. Tá aqui, ó, galera. Tem imã nas bolinhas! Eu adoro os cientistas, cara. Ellen, muito linda você, meu. Cadê aqui? Tem imã nas bolinhas. As primeiras aulas do professor Zangari da psicologia. Quem fez aula com o professor Zangari? Clayton? Ele é meu colega de mágica. Inclusive, vou contar uma. Ele foi meu aluno de mágica, porque ele chegou lá... Não, aluno não, né? Ele chegou lá no grupo de estudos de mágica que eu tinha para pedir conselhos, porque ele estava estudando fenômenos parapsicológicos e ele queria aprender mágica para isso refinar a capacidade dele de diferenciar um fenômeno parapsicológico de um fenômeno, de um truque, né? E a gente conversou por muito tempo, escrevemos um artigo juntos, um glossário de termos mágicos e tal. E depois a vida nos separou, ele voltou para a psicologia. Eu o revi no início final do ano passado, porque a biblioteca de mágica do presidente da Academia Brasileira de Arte Mágica, que faleceu, ele conseguiu levar para lá para a psicologia. E a gente inaugurou essa biblioteca lá, fizemos um show de mágica na inauguração, ele me convidou. E hoje ele gere uma grande biblioteca de mágica dentro da biblioteca de psicologia. Se vocês quiserem um dia se encontrar lá para a gente falar sobre os livros, vai ser um prazer. Que legal, cara. Ellen, eu posso, depois, numa outra live, ensinar vocês a fazerem essa mágica das bolinhas. Ela é bem mais simples, não precisa de ímãs. Sabe o que você me falou? É até legal, antes de apresentar, pegar um ímã e passar aqui para mostrar que as bolinhas não têm ímãs, hein? Eu aprimoraria esse número agora passando um ímã perto delas. Você veria, inclusive, eu tenho um ímã aqui. Ó. Eu tenho um ímã aqui, ó. Ó. Esse ímã aqui, ele segura... Ó, bicho, ele gruda bem, ó. Ops. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Grudei aqui no ímã. E eu vou mostrar que, mesmo passando perto das bolinhas, ó, nada acontece. Ops. Agora o ímã caiu aqui dentro. Ó, mesmo passando perto das bolinhas, nada acontece. Então, não é ímãs, mas se você for apresentar, lembra de levar um ímã para tirar essa ideia das pessoas. Porque quanto menos possibilidades explicativas as pessoas tiverem, mais mágica será a sua mágica. Mais forte será a ilusão. Putz, Letícia, você olhou lá no Insta?
Eu fiz uma live também sobre a peste de Camus. Eu li grande parte da obra de Camus, inclusive o nosso amigo e orientador, né, André, o Cristiano Matos, quando eu estava na graduação, me presenteou com o livro O Mito de Sísifo. E esse livro mudou minha vida, porque é um livro filosófico de Camus, em que ele fala que a única questão da filosofia é se a vida ou não vale a pena ser vivida, né? É a questão do suicídio. E aí, essa obra, para mim, revolucionou a minha existência. Se vocês quiserem, se vocês me permitirem também, eu vou passar o link dessa live do Camus que eu fiz, cara. Que é uma discussão muito bacana sobre a obra do Camus e especificamente sobre o livro A Peste, que é um livro revolucionário do senhor Camus, que fala sobre a peste na cidade de Oran e dialoga muito com esses tempos absurdos que nós estamos vivendo. Ó, vou passar o link aqui para vocês. Pronto. Passei, Elaine. Essa foi uma live muito louca em que a gente analisou. A Peste é um livro em 5 capítulos, né? E cada capítulo é uma etapa da peste. Eles descobrem o primeiro doente, depois começam a aparecer quantidades de mortos cada vez maiores, aí eles isolam a cidade, fecham o comércio e tal. A pandemia atinge um pico, depois a pandemia declina, começa a ver os primeiros casos de recuperação, e o último capítulo acabou a peste. Só que as pessoas estão desconfiadas de ter esperança, né? E é muito louco. O livro é muito doido. O Cleiton manda um abraço para o Wellington, diz que eu gosto muito dele, e fala para ele convidar a galera aqui da física para ir ver lá a biblioteca, hein, meu? Vamos organizar isso que vale a pena. Ah, Letícia, eu não fiz nenhum paralelo entre Camus e a física, pelo contrário, mas tem um paralelo sim, né? Que eu trabalho no meu doutorado, isso, que é o seguinte: o Camus faz parte de um movimento filosófico chamado existencialismo, que coloca o sujeito no centro da articulação do mundo, das concepções. Ele mostra que nós somos livres para inventar. Aquilo que o Nietzsche também faz, sabe? Nós somos livres para fundarmos os nossos mundos possíveis. E aí eu gosto muito da filosofia existencialista, e eu coloquei a filosofia existencialista como uma forma de fazer uma crítica ao cientificismo. A ideia de aceitar um discurso naturalizante. O mundo é do jeito que é, não vai mudar. E a filosofia existencialista derruba essa ideia, né? Ela fala, nós somos livres para fundarmos os mundos possíveis. Então, eu uso mais ou menos tudo isso como uma metáfora de crítica ao existente, crítica aos discursos naturalizantes. Percebe? Então, tem uma relação, sim. Desculpa, eu achei que não, falei que não, mas tem sim. Putz, se vocês me permitirem, eu ficarei muito feliz. O meu trabalho de doutorado é como é que eu levei todas essas reflexões para a escola, tá? Eu mostro grande parte dele aplicado, como eu produzi artigos educacionais sobre o assunto e como eu levei essa reflexão para o ensino de ciências. A gente publicou até agora uns 7 artigos, tá certo? Em que a gente relaciona tudo isso. O meu mestrado é bem o uso da mágica e da ciência, e o doutorado é o aprofundamento disso. Então, vou deixar aqui a tese de doutorado e a dissertação de mestrado também, se vocês quiserem. Vou deixar aqui o link para vocês. Tá bom, queridos? Ó. Vou deixar o link para essas duas. A primeira é a tese e a segunda é a dissertação. A dissertação, hoje você lendo a tese e lendo a dissertação, eu falo, nossa, na dissertação eu ainda tinha uma fraqueza, né, uma fraqueza teórica, apesar de achá-la bonita e fundamental para a minha formação, mas na tese eu elaborei muito melhor o que eu queria dizer. Então, a tese é bem a concretização do embrião que eu elaborei no mestrado.
mestrado. Mas a mesma questão, e uma coisa que o Cristiano me ensinou muito bonita, que é como é que eu conecto as coisas da minha vida. Como é que eu Ele perguntou para mim logo no começo do mestrado, mas o que tem a ver mágica e física? Elas estão separadas para você? Mágica, física, música. Como é que você junta tudo isso? Falar sobre isso é expor um caminho que pode servir para muitas pessoas pensarem a vida. Então, por favor, tente refletir e explicar que caminhos você conseguiu fazer até agora. E aí eu mostro como eu levei isso para a sala de aula e outros percursos. Agora faz 10 anos que eu me apresento nos palcos do Brasil, né? E do exterior, já me apresentei até na Argentina. Mas eu tenho feito mágica com profissionais da mágica há 10 anos. Fazendo espetáculos, fazendo apresentações, tudo de mágica teatral, que é o campo. E agora eu estou tentando montar um espetáculo de mágica consciência. Né? E aí eu vou usar a mágica como uma ferramenta de analogia para mostrar a evolução dos conceitos da física. Né? Professor, desculpa, só para confirmar, esse Cristiano que o senhor comenta, ele é o que ainda dá aula no IF, que dá aula de ciência Esse não, é ele mesmo, Cristiano Rodrigues Matos. Esse cara foi meu orientador. É o mesmo. E eu e o André estudamos com ele, o André se formou antes de mim, e o André, para mim, foi também um grande exemplo de vida, sabe? Um rapaz jovem que, pegou o curso, foi um dos primeiros a desenvolver com o Cristiano os referenciais teóricos que hoje me inspiram muito, e hoje a gente toca juntos o Grupo ECO, que é o Grupo de Educação e Complexidade, que ecoa por aí, né? Que legal, tenho saudade das aulas do Cris. Muito boas. Putz, grila, cara. Eu tenho tantas saudades que toda terça-feira eu preciso vê-lo, para ouvi-lo. Cristiano mudou muito a minha forma de ver ciência. Foi fundamental. Que legal, Matheus, você fez aula com ele. Muito bom. Olha, quando toda essa história acabar, a Ellen está falando, quero ver o espetáculo seu. A gente fez, na Semana da Física, vários cursos de mágica aí, né, para fazer mágica com ciência, ou simplesmente aprender mágica mesmo, truques com cartas. E aí, eu ia montar um espetáculo maior, eu fiz uma apresentação de mágica aí, mas quando eu voltar para os teatros, eu me apresentei nos teatros do Sesc, também me apresentei no Teatro Augusta, vários teatros do Brasil, né? Ruth Escobar. Então, quando a gente voltar para a cena, eu também convido vocês para espetáculos de mágica. Por favor, se a gente estiver em contato, faço questão. E eu vou levar mágica para aí também. Vou fazer oficinas para vocês poderem construir esses dispositivos e levarem para a sala de aula. Esse daqui eu uso para discutir entropia. O que vocês vão ver no vídeo eu uso para discutir hidrostática. Eu uso para discutir calor específico também, como segurar brasas na mão, o efeito Leidenfrost. Eu adoro levar essas coisas. E eu monto, em sala de aula, eu monto sequências investigativas inteiras, que são sequências de superação da aparência. Eu e o André, no meu doutorado, a gente descreve aí a experimento que a gente fez da ladeira no Colégio Emily durante 7 anos. Os alunos descobriam o ângulo de uma ladeira, indo para muito além da ladeira, né? Uma coisa muito louca. Eu descrevo isso nessa live aí do YouTube, para quem quiser ver. Professor, qual que é o nome desse experimento? Qual? Da ladeira? Isso. É o seguinte, é a determinação do ângulo de uma ladeira. É que nessa escola tinha uma ladeira, cara, tão íngreme que os carros derrapavam para subir, em dias de chuva ela era evitada, umas coisas curiosas. E aí, eu conversando com um colega meu da graduação, o Ricardo, ele me falou que ele aplicou no Sesc formas de determinar o ângulo de uma ladeira, né, que é uma medição indireta. Eu não posso chegar com um transferidor, como eu chego num triângulo, eu posiciono num dos vértices do triângulo e eu acho o ângulo, né? Então, eu ponho objetos na ladeira. Como é que um pêndulo se comporta na ladeira? E um aquário?
E como é que a água se inclina no aquário? E se eu deixar uma bola rolar? Ou seja, todos esses objetos vão me dar indícios de qual é a angulação da ladeira, né? E aí, bicho, eu levei isso às raias da loucura, né? E eu peço para os alunos entrevistarem as pessoas e levarem um transferidor e um compasso, né? E aí eles vão abrindo o compasso e falando qual é o ângulo aqui, ó, isso daqui é 10, 20, 30, né? Vamos abrir 10, 20, 30, que você acha que essa ladeira tem. E as pessoas falam, ih, essa ladeira é terrível, ela deve ter uns 40 graus. Tá? O mais assustador é que, por mais íngreme que seja a ladeira, ela não passa de uns 10 graus. Né? Assim, e 10 graus, quando você olha no transferidor, é um negocinho ridículo. A maior parte das ladeiras que a gente usa em São Paulo tem 5 graus, 4 graus. Augusta tem 6 graus, sabe? Você fala, caramba, bicho. Nossa. Essa do Colégio Emily tinha 12 graus, 12. E a ladeira mais íngreme do mundo, que eu descobri graças a uma aluna queridíssima minha, não sei se vocês estudaram com ela, Mari Bernardes. Ela é um amor, assim, ela fez o colegial comigo, o primeiro colegial, depois ela saiu da escola, e num intercâmbio, ela foi para o país em que Lord Rutherford, criador do primeiro modelo atômico, do modelo do átomo vazio, nasceu. Que eu não sabia, estudei Rutherford a vida inteira e eu não sabia, aprendi graças a Mari. Ela foi para Nova Zelândia, entrou na casa do Rutherford, foi lá e tal, e na Nova Zelândia está a ladeira mais inclinada do mundo, que ela tem 19 graus. E ela me tira uma foto no alto dessa ladeira, uma foto engraçadíssima. Bom, eu levo depois essa foto para a sala de aula e uma aluna, olhando para a foto, descobre o ângulo da ladeira pela foto, tá? Usando conceitos de geometria. Muito doido. Você tem algum canal no YouTube ensinando a fazer esses experimentos? Joseline, eu estou tentando criar, mas no momento eu tenho pouquíssimas coisas filmadas. Eu vou fazer isso um dia. Zona Norte tem umas ladeiras monstras. Ellen, coloca os celulares de hoje tem medidores de ângulo, inclinômetros. Basta você deitar o celular na ladeira e você vai saber a angulação dela. Eu te juro, Ellen, se você puser nas ladeiras da Zona Norte, vai dar tudo 9, 8. Se elas forem muito inclinadas, mas muito, você vai chegar nos 11. Mas passou disso, nem carro sobe. Não boto fé, não. Por favor, então façam. Eu estou sem meu celular aqui, mas, enfim, eles têm esse bagulho. Não sei se consigo acreditar isso nas ladeiras lá da Pompeia. Outro dia eu estava numa ladeira da Pompeia, medi 10 graus. Eu falei, deixa eu ver quanto vale isso aqui. Façam isso, muito divertido. Eu levo isso para a sala de aula e explico isso no meu doutorado. Uns 30 é a aparência. As ladeiras parecem ter... E quanto mais longa for a ladeira, mais você acha que ela é inclinada. Se a ladeira for curta, você fala, ela tem uns 20, 30. Se ela for longa, você fala, tem 40, 60. Eu entrevisto pessoas na rua e é essa aparência que as ladeiras nos causam. Mas quando você supera a aparência, você vê que as ladeiras têm uma inclinação ridícula. Andando pelas quebradas, vai ter vários doidos com o celular no chão, certamente. Isso aí, gente. É tudo ilusão de óptica, então. É tudo aparência. Mas, como dizia Lukács, que é um filósofo marxista que estuda ontologia, ele diz que a aparência é um momento da essência. A aparência não é falsa. Ela é um momento da nossa interação com a realidade. Aí, agora eu vou colocar meu transferidor na minha bolsa junto com a Ruja. Muito bom, Josilene. É muito divertido isso. Fazer isso aqui em Osasco não é recomendado. Vou ter que revisitar as ladeiras de São Paulo. Mano, a gente coloca um aquário na ladeira, e primeiro põe o aquário na horizontal e marca o nível da água. Depois põe na ladeira, e aí o nível da água e a horizontal formam um ângulo. Esse ângulo que forma com o nível marcado, ele te revela o ângulo da ladeira. É muito doido ver o comportamento de um aquário ou da água inclinada.
da água, aliás, do aquário inclinado e a água mantendo o plano horizontal, né? Porque a água ela se adapta à homogeneidade gravitacional. Revisitar ladeiras é sempre bom, eu estou sempre fazendo isso. Meu, a garagem da minha casa tem uma ladeira louca, mas são 9 graus. Os carros sobem quase que derrapando, precisa ter uns negócios no chão. Para você realmente conseguir subir uma ladeira íngreme, você precisa ter uma grande energia cinética no início, para ver se você vence como uma montanha russa, né? E só escalando não dá, você derrapa. Eu fiz isso também, Cleiton. Desenhei um transferidor na parede do aquário. Ajuda bem. Ajuda bem. Então, como é que eu apresentei esse aquário, né? Eu abro o primeiro colegial introduzindo a física pelas medidas. Conta a história do metro e da Revolução Francesa, que é uma medida criada na Revolução Francesa. Muita gente morreu e perdeu a cabeça por causa do metro. Quando os burgueses revolucionários falam, a partir de agora, a França inteira vai ter um único padrão de medida. Nenhum rei vai poder usar o seu palmo, o seu pé, a cana do seu braço. E agora todo mundo vai usar um metro, que é isso aqui. É um padrão de medida criado independente do homem. A gente usou um critério astronômico para criar isso. E isso vai facilitar o comércio. Eu quero liberdade de pesos e medidas, diziam os burgueses franceses. Mano, o primeiro rei que se opôs, o primeiro feudo que se opôs, teve a cabeça cortada. Muita gente morreu porque não quis usar o metro. Essa história é linda, né? Aí eu conto essa história para os alunos e depois a gente vai fazer as primeiras medidas. Como é que usa um metro? Aí eles medem a rua. E depois do metro, o quilograma, o grama. Todas essas foram medidas criadas na França, né, bicho? O metro cúbico, que mede volume, foi criado por Lavoisier, que depois perdeu a cabeça por outras razões. Nível de bolha, Elaine, também serve, é muito bacana. Boa, meus caros, temos mais 2 minutinhos, hein? Zé, você quer fazer a última fala aí? Não. Não, eu queria dizer que foi um prazer, André. Eu agradeço demais esse convite. Você pode contar comigo sempre, você sabe disso. Não precisa nem, como dizia, você não precisa pedir licença, dizia Manuel Bandeira. E a única coisa que eu senti falta é de ver todos esses aluninhos. Eu não vi ninguém aqui, só estou vendo as fotos deles. Mas foi muito bom ouvi-los. Se vocês quiserem abrir o vídeo para a gente se dar um tchau, eu agradeceria. Muito bom, Cleiton. Cleiton está mascarado. Obrigado, Cleiton, por aparecer. E, André, Ju, muito obrigado por aparecer. Muito bom ver vocês. Isso aumenta muito o calor humano. Ellen, querida, muito obrigado por aparecer. Matheus, que bom ver vocês, seus rostos sorridentes. Muito bom falar com vocês. Olha, o André vai deixar meu e-mail, se ao longo da graduação de vocês quiserem conversar comigo, para mim será uma grande honra. Eu vou ter o maior prazer em a gente bater papo. Josilene, obrigado por aparecer. Lorraine. É Lorraine que fala, Lorraine? É Lorraine. Lorraine. Isso. Eu estava aqui com a pronúncia mais afrancesada. Lorraine, a maioria das muito pessoas prazer em conhecê-la. Lorraine. Agora que abriu as câmeras é que eu vi que eu conheço uma parte boa de vocês, na verdade. Não todo mundo, mas... É tão bom quando abre, né, André? Eu vi um vídeo no YouTube outro dia de vários professores cujos alunos resolveram abrir as câmeras e os caras caíram de emoção. Assim, eu falei, caramba, é verdade, mano. Essa forma de interação sem ver vocês é totalmente diferente. Vendo vocês dá mais calor humano, o coração fica mais feliz, fica mais alegre. Que bom vê-los. Zé, obrigado, meu caro. Pô, sempre bom ver essa apresentação, conversar contigo. Sempre, André. Muito legal ver você aprimorando ao longo dos anos. Aí a apresentação é sensacional, né? Acompanhar a evolução aí.
É muito legal. Né? Ela já teve vários formatos, né? E uma coisa que me ajudou a aprimorar, sem dúvida, foram sempre os convites de você e do Cristiano, para que eu nunca perdesse essa conexão tão importante com os alunos e sem os alunos também, nada, sem as reações de vocês, nada disso tem o menor sentido, Bruno. Boa. Zé, então muito obrigado, cara. Você vem à noite, né? 21, né, André? Calma, eu não ouvi, tá cortado. É 9 da 29. noite, né? Tá todo mundo convidado, quem quiser assistir de novo. Estarei aqui. Às 9 da noite. É a mesma coisa que estarei aqui. Sempre pode. Ô, André, e alguns probleminhas que a gente viu que deu, como mostrar os vídeos, se você já puder dar o link, não, ou pelo menos distribuir o link na hora. Eu vi que alguém postou o link aqui você postou o link, né, do ponto cego lá, do ponto cego não, do awareness test. Se você puder distribuir antes, ou quando eu estiver indo para esse ponto, né, a gente já manda o link para a galera ver, vai ser bom. É legal também, porque às vezes o pessoal fala a mesma apresentação, mas eu fico o dia inteiro pensando em alguma coisa, chega lá e eu falo. Né? Não, isso vai acontecer. Como diz Heráclito, a gente não se banha 2 vezes no mesmo rio, porque a gente não é o mesmo e o rio não é o mesmo. Então vai ser outra coisa. Eu tenho certeza que vai ser outra coisa. Parecida, né? Só na aparência. De novo, queria agradecer a Ortega, né, que fez essa gentileza, apresentação excelente. Tá coroando aí nosso final de bloco aí de filosofia da ciência, trazendo várias questões que, na verdade, a gente abordou, mesmo que lateralmente no curso, né? Eu achei legal porque ele ilustrou bem essas questões. E, de novo, o ensaio eu vou liberar as instruções, né, depois do almoço. Também lembrando que as instruções não são nada do outro mundo, tá? É só para dar uma calma no espírito de vocês, porque eu tô vendo que vocês estão meio ansiosos com isso. Tá bom? Gente. E se vocês puderem ler todo o livro do Estrutura das Revoluções Científicas, todos os capítulos, é uma experiência deliciosa e muda a nossa forma de ver o mundo. Eu acho um dos meus autores prediletos. Grato, viu, gente querida? Obrigado aí por participarem e tchau, Josi. Até mais. Falou, Matheus. Valeu, Ortega. Até mais. Muito boa palestra. Super abraço para vocês. Tchau, gente. Tchau, professor. Obrigado. Muito obrigado. Até mais, meus caros. Tchau, Zé. Obrigado, hein? Falou, queridos. Até a próxima. Obrigadão. Tchau, gente. Obrigado, Lorraine. Obrigado, gente. Ellen, obrigado. Obrigado por dizer isso aqui. Vida longa e próspera. Muito obrigado. Tchau, gente querida. Tchau, Zé. Até daqui a pouco, hein? Te vejo na reunião. Estou só lendo aqui os comentários finais. O pessoal curtiu, André. Que bom que a galera ficou feliz. Excelente, o pessoal adorou. Então tá bom, André. Alguma sugestão, alguma coisa a mais? Não, tá excelente, cara. Acho que você tá deixando ela lisa, né? Polindo bem, acho que ficou bem legal. Conversou bem com a nossa discussão, porque a gente estava acho que casou muito bem, na verdade, porque a gente estava discutindo, Thomas, com a aula passada, né? O problema do paradigma, a gente discutiu a questão da observação. Aqueles mesmos textos que a gente fez em Elementos. Então, acho que conversa bem com a apresentação, ficou bem legal. Olha, a Elaine perguntou, a gente pode colar à noite aqui? Boa. André, obrigado, viu, cara? Então, daqui a pouco a gente se vê no Eco, hein? Tá bom, até. Hoje tem Tchau, Zé. Tem uma apresentação do Chalmer. Abraço, é querido. Verdade. Tchau, tchau. Verdade. Super abraço. Até, meu cara.